Como diz Gilberto Gil sobre a Bahia, lhe deu régua e compasso, minha mãe e toda a minha vivência caiçara aqui também me deram régua e compasso para a minha vida. E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Como uma vivência, ter nascido, né, aqui nesse paraíso, foi importante para mim, e como isso me levou até aqui, enfim. Hoje me chamam para fazer parte dessa coisa linda na cidade onde eu nasci. Isso é muito emocionante. E isso é muito importante, realmente. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha só 16 anos, eu tinha um objetivo muito claro, eu ia ser professora de História, ia voltar rapidamente para cá e passar boa parte da vida trabalhando meio período como professora, e o outro meio período eu ia fazer o que eu fazia sempre, que era maravilhoso, andar de bicicleta, mergulhar, velejar, pegar onda, ir para a praia, catar siri, catar bibigão, comer isso, viver disso. Rapidamente isso se mostrou impossível, porque eu entrei na faculdade de jornalismo também, e já no primeiro ano eu fui abduzida pelo rádio. E já comecei a atender telefone numa rádio chamada Cultura AM. Eu atendia telefone para um cara chamado Walter Silva, se vocês não conhecem, é o Pica-Pau, o cara que fez grandes programas de rádio, fez também alguns shows incríveis, como os shows de Elis Regina no Teatro Paramount, em São Paulo. E eu tinha só 18 anos, eu tenho 50 agora. Então eu tenho 32 anos de rádio, estou absolutamente viciada nisso, ou não estaria nisso até hoje, porque eu não consigo entender uma vida de trabalho, uma vida que não dê prazer, que não dê alegria, que não dê felicidade. E isso foi uma coisa que eu aprendi também em casa com a minha mãe. Quando eu entrei na Rádio Cultura e me deparei com 50 mil LPs para ouvir a tarde inteira, que era mais ou menos o que eu fazia no começo, eu descobri que o que ela cantava como Eu Sou a Filha da Chiquita Bacana, ou Chiquita Bacana lá da Martinica, não era invenção dela, era clássico, né? Eram clássicos do samba brasileiro. E aí eu fui descobrindo a minha relação íntima com o rádio e com a música, que já existia e eu nem sabia. Como diz Lenine, são arquivos ocultos que você vai abrindo no decorrer da sua vida e aquilo vai te confirmando o caminho. E eu estava lá com 18, 19, 20, 21 anos, 22, 23, já era uma diretora de programas de rádio e TV com 23 anos, e engravidei da minha filha, eu era casada com o pai dela nessa época, tive a Gabriela, uma menina linda, hoje com 26 anos, só que quando ela estava para fazer um ano, eu me separei do pai dela e a minha vida meio que desmoronou e ficou aquela coisa, e agora o que eu faço, para onde eu vou com essa menina pequena, aqui em São Paulo, não tem praia, não tem mar, vou para casa. E aí eu estava em São Paulo junto com meu irmão Gustavo, que mora em Maresias, é surfista, somos 5 caiçarinhas, né, espalhados por aqui, só eu lá. E ele assistindo TV junto comigo, a gente ali, eu, ele e Gabriela, que era uma pitoca assim pequenininha, a gente estava ali assistindo Jacques Cousteau, com aquele banzo da praia, aquela vontade de estar aqui de alguma maneira, de fazer alguma coisa, mas presos, né? Ele fazendo faculdade de jornalismo, eu já com um trabalho, ganhando dinheiro e tal, mas infeliz. Passa Jacques Cousteau na tela e a gente começa, putz, como seria maravilhoso ser o Jacques Cousteau, ou estar na equipe do Jacques Cousteau. A gente ainda criança, né? Eu tinha 23, 24 anos, ele, sei lá quanto. E aí a gente começou a pensar, pô, mas televisão não dá para fazer, é caro pra caramba, viajar o mundo inteiro, difícil. Né? Mas, pô, rádio eu sei fazer, então por que você não faz um programa de rádio com essa cara do Jacques Cousteau? Pô, boa ideia. Então, um programa que falasse de surf, de meio ambiente, de vela, de mergulho. Tá, mas como seria o nome desse programa? Passa uma baleia azul pela tela, a gente vira baleia azul, é claro. E aí eu vim para São Sebastião e trouxe a proposta para a Rádio Beira-Mar, de fazer um programa de música e meio ambiente em 1991. A mulher olhou para a minha cara e falou, você está completamente louca, né? Isso não existe. Imagina, música e meio ambiente. O que é meio ambiente? Que você vai falar de baleia aqui? Sim, vou falar de baleia. E o meu já estava tudo pronto, né? A abertura era o canto da baleia jubarte misturado com o reggae do Alpha Blondy. Perfeito, né? Você fala, como é que ela não quer um negócio desse? Ela não queria. Incrível. Aí ela falou o seguinte, eu preciso de um programa de música sertaneja. Eu faço, não tem problema. Mas desde que você me deu espaço para o Baleia Azul. Aí eu fiz o Manhã Sertaneja para ela. Era um programa que ia para o ar, se não me engano, das 5 da manhã até as 8 e falava de defeso,
lua, o que podia pescar naquela hora, o que não, não sei o quê, porque era para o sertanejo que morava na praia. E tocava, obviamente, o que estava bombando na época, que era Chitãozinho e Chororó, e Roberta Miranda, e tarará. Eu tive uma grande ajuda de uma amiga minha de infância aqui, a Débora Laura, que ralava no meu lugar de manhãzinha, e eu mandava aquela programação inteira para a rádio, e ganhei na sexta-feira às 9 da noite o Baleia Azul. O pessoal que tem a minha idade aqui deve lembrar do Baleia Azul. Era um programa muito divertido, era sexta-feira às 9 da noite, era isso aí, era Alfa Blonde, era reggae, era Itamar Assunção, era Gilberto Gil, era música do Brasil e do mundo, e eu fazia as reportagens de meio ambiente com uma fita cassete, um gravador cassete, que eu editava em casa, soltava no microfone o barulho do comedio dos atobás e fragatas, a gente ia para Alcatrazes, a gente andava no mato e levava tudo aquilo para lá e ainda carregava os LPs para entrar no ar. Em 1992, na Rio 92, com a ajuda do Zé Antônio Valpereiro, que está aqui fotografando, a gente fez uma transmissão ao vivo do Rio de Janeiro, eu de lá, no orelhão, e ele nas picapes, veja bem, aqui em São Sebastião. E a gente tentou levar para o jornal local essa cobertura que me disse que, como era no Rio de Janeiro, a gente aqui não tinha nada a ver com isso. Então, vocês imaginam o que foi ficar no ar aqui 5 anos com um programa de música e meio ambiente, naquele momento em que não se falava sobre isso. O programa foi bacana, mas a gente aprendeu também naquele momento em que você tem um rumo na sua vida, mas que é importante você ir corrigindo as rotas para você chegar em algum lugar. E isso você vai fazendo meio intuitivamente, meio sem querer, meio porque uma rajada entra, te leva para lá, outra te vira o barco, um noroeste, quebra o mastro, enfim. Mas a gente vai corrigindo e vai sempre com uma coisa na cabeça. Eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo, com 16 anos, 17, por aí, eu ouvi de alguém que eu era uma caiçara lutando contra o meu destino lá em São Paulo. E aquilo me intrigava muito, né? Eu não tinha muita ferramenta, não tinha muito o que dizer contra aquilo, porque também nunca fui de lutar contra nada, eu sou de jogar junto. Aí eu ficava pensando, cara, caiçara tem um destino só? Qual é o meu destino porque eu sou caiçara? Na verdade, isso foi me percorrendo, né? Até hoje eu ainda penso nessa frase e penso como a gente pode ser capaz de tomar o destino da gente na nossa mão, né? Como as escolhas, na verdade, é que te definem e não o lugar onde você nasceu ou a que etnia você pertence, que cor você tem, que sexo você prefere. Tanto faz. O importante é você ter na sua cabeça que você precisa colaborar, ser feliz. Mais uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, e isso ficava na minha cabeça, e eu sempre querendo, incomodada, transformar as coisas, transformar a minha vida, e isso, mas eu sou uma caiçara lutando contra o meu destino. Eu falava, cáspita, não compreendo, né? Mas sigamos em frente. Está incomodando, deixa ali do ladinho, depois a gente arruma e vamos indo, porque tem coisa para fazer, tem coisa para fazer e tem coisa para fazer. Aí voltei para São Paulo com quase 30 anos, porque o dinheiro aqui acabou, né? Não dava, imagina, ninguém estava entendendo nada mais ou menos do que eu estava fazendo, quer dizer, todo mundo estava entendendo, mas eu não tinha como fazer isso virar naquele momento para que isso fosse a minha vida, me sustentasse a mim e a minha filha com aquela ideologia. A gente teve um programa de rádio, um jornalzinho almanaque que viveu 1 ou 2 edições, um grupo de vivência ambiental que também viveu pouco, uma lojinha, um entreposto ecológico Baleia Azul que também viveu pouco, mas ralando, a gente transformou atletas Baleia Azul, eram patrocinados ganhando a camiseta e faziam os seus campeonatos de surf levando o nosso nome adiante, e a gente ia nos campeonatos para dizer, olha, preciso preservar para continuar curtindo, se você jogar plástico na praia, tartaruga, essa onda que vocês conhecem bem. Ok, acabou o dinheiro, fui embora para São Paulo, comecei em São Paulo a trabalhar na Rádio Eldorado, onde eu fiz um grande caminho. Assim, eu comecei como repórter especial de meio ambiente, logo eu estava no ar fazendo programas ao vivo, e ali também eu tomei um outro tombo, e esse tombo me deu um presente na vida, que foi o Vozes do Brasil, que é o programa de rádio que eu faço até hoje, em 8 emissoras pelo país afora, está há 18 anos no ar, é um programa sobre música brasileira, especialmente,
e ele já rendeu 2 livros, e ele continua numa linda, linda caminhada por aí. Mas foi outro tombo, né? Acaba o dinheiro, você vira de novo. Aí você é demitida de um lugar, você vira de novo. Mas sem nunca achar que o lugar ali embaixo, a dificuldade é o permanente, porque não tem permanente na vida, como não tem mar igual todo dia. Então, eu hoje ouvi aqui muita gente falando dessa experiência de ir para o mar, se descobrir, ouvir o mar, e, enfim, é tão importante você estar do lado da natureza, perceber a natureza, quanto é importante perceber a sua própria natureza. E você parte de tudo isso. Ninguém aqui está isoladinho, né? Ninguém aqui. Você veja essa tribo maravilhosa que nós temos. Tanta gente que ama o mar e ama a natureza, que está vindo para cá de novo. Eu vim para cá nos anos 90. Eu nasci aqui, claro. Aí voltei nos anos 90. Foi complicado, foi difícil, mas tem muita gente que está aqui até hoje, e isso que está acontecendo é fruto daquele momento nos anos 90 em que a gente chegou aqui. E nós somos fruto dessas mulheres maravilhosas como Dona Priscila Siqueira, como minha mãe, e tantas outras que aqui vivem e que estão todo o tempo alimentando a gente dessa energia transformadora, que não deixa a gente ficar sentadinha ali no conforto, como disse o Luciano, recatadas e do lar, né? Imagina, a gente vai para o mar, a gente atravessa oceanos, a gente surfa, faz programa de rádio, 1000 coisas. Então, estar aqui hoje com vocês é absolutamente inspirador para mim. Ouvir essas pessoas todas é absolutamente inspirador. E aquela coisa toda que eu ouvia, você é uma caiçara lutando contra o seu destino, porque você não estudou em boas escolas, você não tem uma família conhecida aqui em São Paulo, onde é que você vai trabalhar? Para mim é tão careta, é tão bobo, é tão preconceituoso, é tão burro, né? Que é como você dizer, sei lá, não sei nem o que dizer a respeito, porque isso não faz parte do meu vocabulário, não faz parte do meu repertório. Eu digo para uma menina, para uma criança, para minha filha, você é tudo o que você quiser, não importa, né? Se você é caiçara, sorte sua. Eu tive sorte de nascer aqui. E eu agradeço todos os dias da minha vida por ser caiçara. Agradeço todos os dias da minha vida por ter vivido o Noroeste aí no meio do canal, aprender a desvirar meu barquinho. Agradeço todos os dias da minha vida a minha mãe, a meu pai, aos meus avós, a minha filha, e agradeço mais que tudo a São Sebastião, que me deu régua e compasso. Então, quando eu lembro dessa frase, você é uma caiçara lutando contra o seu destino, aí eu lembro, cara, eu acabei de criar uma rádio digital, 24 horas no ar, um monte de gente trabalhando junto comigo, e ela cabe, aqui. Vê que coisa louca. O destino está na minha mão. É muito importante isso, né? A gente desencanar dessas frases horrorosas que você ouve, ou melhor, você ouvir e transformar isso no motor para a sua vida. Não que isso te derrube, mas que isso te leve para frente. Então, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer. Pronto. Simples assim.